Lucas 22, 42 diz assim: Pai, se queres, em outra versão, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, todavia, não seja como eu quero, mas conforme a tua vontade. Essas palavras você conhece, é Jesus no Getsêmani, poucas horas antes de se entregar na cruz. E poucas horas antes de cumprir o seu destino, ele tenta alterar a rota do futuro. Já estava planejado por Deus que Jesus viesse à terra e morresse pela humanidade. Isso estava planejado. Agora, se no Getsêmani, Jesus batesse o pé e falasse: eu não quero, eu não aguento, eu estou com medo, eu estou angustiado, eu estou suando sangue, não é isso que eu quero, eu desisto. Jesus tinha a opção, como qualquer ser humano que tem aqui, tem a opção, fala bem alto comigo, opção, de escolher para onde vai. Você nunca vai poder dizer que botaram uma arma na tua cabeça e decidiram o seu futuro. Você veio tomando decisões, optando por coisas, escolhendo situações que te colocaram onde você está hoje. E Jesus então, quando enfrenta a angústia, começa a suar sangue, de tão angustiado que estava, ele então resolve alterar o seu próprio destino e diz: se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, se possível, muda o meu futuro, eu não quero mais ir para a cruz. Mas aí, a parte B do versículo, ele revela como você coloca o teu futuro no seguro. Quem aqui já colocou um carro no seguro? Levanta a mão. Já colocou um carro no seguro? Por que você coloca o carro no seguro? Proteger o carro, ter certeza que aconteça o que acontecer, vai dar tudo certo, porque se der PT no carro, acabou tudo, eles devolvem outro. O seguro é uma garantia, repete comigo, garantia. Mais alto, garantia. O seguro é uma garantia. E só tem um jeito de você garantir o teu futuro. Só tem um jeito de você colocar o teu destino no seguro. É a parte B desse versículo. Contudo, não seja como eu quero, mas seja feita a tua. O eu quero já matou muito casamento. Eu quero ser feliz. O homem fala: eu quero ser feliz, não aguento mais essas crianças, não aguento mais você. Onde está escrito na Bíblia que você tem que ser feliz? Que você merece ser feliz? A Bíblia fala que a gente tem que servir ao Senhor com todo o coração, sacrificar o nosso Deus. Tem palavra de sacrifício, tem palavra de seguir, tem palavra de deixar tudo e carregar a cruz. Agora, de ser feliz é a gente que inventou. E em nome da tal da felicidade, porque o eu quero é o respaldo para tal da felicidade, homens deixaram o compromisso do altar, abandonaram seus filhos e foram embora. Por causa do eu quero, muitos destinos proféticos morreram, porque muita gente falou: eu não quero mais essa igreja, eu não aguento mais. E mataram o seu destino profético. O eu quero é a garantia de que tudo vai dar errado. O que ele quer é colocar o seu destino no seguro. Então eu quero começar a palavra de hoje à noite falando o seguinte: tem solução. Não importa o que você viveu até aqui, não importa como você chegou até agora, não importa quem foram os seus pais. Quando José entra na presença de Faraó, Faraó olha para ele e fala assim: quem melhor do que você para governar todo o Egito? Não perguntou quem eram os pais dele, não perguntou que faculdade ele tinha feito, não pediu referências de trabalho, colocou aquele homem que há 5 minutos atrás era um presidiário para governar a terra mais próspera daquele momento. Não vão perguntar de onde você veio, não vão perguntar quem foram os seus pais, não vão pedir referência, vão olhar para você e vão abrir as portas do teu futuro. Mas isso tem um motivo para acontecer. Não acontece só porque a gente está falando, não acontece porque você quer muito.
Tem muita gente que quis prosperar e nunca prosperou. Não é querer. É uma série de fatores. Que eu gostaria que você entendesse que o seu destino não está determinado. Ele está planejado. Fala para o irmão que está ao seu lado. O seu destino não está determinado. Ele está planejado. O que isso quer dizer? Tem diferença? Tem muita. Jeremias 29:11 diz: eu tenho planos para você, diz o Senhor. Não é eu determinei coisas para você. Eu tenho planos. Eu faço planos para vocês. São planos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejam. Eu tenho 3 filhos. Quem aqui tem filho? Crente gosta de fazer filho, né? Não pode fazer muita coisa. Eu vou fazer filho, de graça, e Deus deixa. Já tenho 3. Aposto em 4. Veio uma aqui, mas eu segurei. Eu não posso fazer isso. Escute. Eu tenho 3 filhos e eu faço planos maravilhosos para cada um. Eu fui em Harvard recentemente. Aí pisei no campus daquela universidade e comecei a profetizar. Eu falei, meus filhos vão estudar aqui. Ah, é muito difícil. Pode ser difícil para os outros. Eu vou orar, eu vou trabalhar, eu vou botá-los no preparatório. Eles vão estudar. E comecei a profetizar. Eu tenho vários sonhos para a Júlia, a mais velha. Eu tenho sonhos para o José, nosso filho do meio. Tenho planos para o Joaquim. Agora, você que tem filho, acompanha meu raciocínio. Fazer planos para o filho é certeza de que vai acontecer? Sim ou não? Não, porque quando eles chegam na idade da adolescência, eles têm um livre-arbítrio para tomar as decisões. Você fala, meu sonho é que você seja médico. Ele bate o pé e fala, mas eu quero ser engenheiro. Meu sonho é que você seja pastor de igreja. Meu sonho é ir para missão na África. Ou seja, não adianta você sonhar para a vida de outra pessoa, porque quando ela chegar na idade de escolher, as decisões dele vão mudar todo o teu planejamento. O que isso quer dizer? Que como pai, Deus tem planos para os seus filhos. Deus planejou o teu futuro. Ele escreveu todos os seus dias quando você estava no ventre da sua mãe. Ele falou, meu filho, o João, vai nascer em Manaus. Vai fazer tal coisa. Vai ser levantado por Deus para fazer isso, para fazer aquilo. Eu tenho um plano de prosperidade para a vida dele. Eu vou levantar ele como levantei poucos nessa cidade de Manaus, no Amazonas, para dar uma prosperidade que ele, pouca gente na família dele teve. A própria família dele vai duvidar de como ele foi levantado por Deus nesse tempo. Deus escreve os dias do João. João é o seu filho. Deus escreve os dias. Agora, as decisões que a gente vai tomando são como borracha que apagam as letras que Deus escreveu sobre você. Deus tem um lápis, mas você tem a borracha das decisões. Deus escreveu muita coisa para o seu futuro. Isso não quer dizer que vai acontecer. Não do jeito que Ele escreveu. Mas Deus não é soberano? É claro, o que Deus falou não vai se cumprir? É lógico, e eu vou te provar isso. Abre comigo, por favor, a sua Bíblia, no livro de Juízes. Nós vamos estudar a história. O apóstolo me deu 3 horas, eu estou preocupado. Quatro horas e 17 minutos eu tenho aqui. Juízes capítulo 14, estou brincando, em 40 minutos eu entrego a palavra. Olhe para mim e aprenda isso aqui. Menos de 40, meia hora. Juízes 14. Versículo 1. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou isso ao seu pai e à sua mãe, e disse, eu vi uma mulher em Tímina, filha dos filisteus, agora pois tomai-ma como mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos? Nem entre todo o teu povo, para que tu vais e tome uma mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai, tomai-me esta, porque ela agrada aos meus.
olhos. Olhos estes que ele perdeu anos depois. Porque quem faz o que agrada aos olhos, perde sua visão. Ele fala, não, pai, eu não quero saber do conselho. Eu não quero saber se na multidão de conselhos tem sucesso. Eu quero fazer o que eu quero. Jovem adolescente que está me escutando aqui ou pela internet. Nós adoramos, os jovens adoram falar, eu quero. Adoram desafiar os pais dizendo, eu vou provar que o que eu quero fica por cima. Mal sabe você que o eu quero é o maior matador de destinos que existe. E Sansão falou, não vai ser como vocês querem não, vai ser como eu quero. Essa é que agrada aos meus olhos. Quem era Sansão? Um homem que tinha um plano de Deus, que foi levantado por Deus para ser juiz na terra de Israel, o 13º juiz de Israel. Mais do que isso, Sansão era nazireu, um homem consagrado ao Senhor para ser diferente. E na história de Sansão, como na história de vários outros homens e mulheres da Bíblia, eu encontro 3 inimigos do destino. Comece a anotar a partir de agora. Existem 3 inimigos do seu destino. Isso está no livro Descubra o Seu Destino, mas eu quero reforçar para vocês hoje. Você vai usar esse livro como um manual de instrução para a sua vida, para construir o seu futuro. Mas anote para você não perder o raciocínio. São 3 inimigos do seu destino. Quem aqui quer viver um futuro de paz e prosperidade? Quem realmente deseja? Todo mundo. Ninguém fala, gente, eu não quero viver de qualquer jeito. Eu quero mesmo ser pobre, sabe? Ser do povão. Se você encontrar uma pessoa que fala isso, sai de perto dela. Ela não está batendo bem da cabeça. Porque eu nunca vi ninguém querer atrasar a conta, passar vergonha porque não consegue pagar a escola do filho. Eu nunca vi ninguém gostar de passar necessidade e não fazer compras do mês, não botar comida na mesa. As pessoas em geral estão sonhando com um futuro de paz, de prosperidade. As pessoas querem casar e ser feliz. Aliás, sabe um erro que eu encontrei? Eu falo isso no livro. As pessoas que casam por amor. Que erro. Que isso, Tiago? É um erro? Claro. Você já viu algum divorciado que não casou por amor? Ou você acha que eles foram no altar falando, vamos ver, não amo não, mas vou dar uma chance. É assim? Sim ou não? Não. Faz votos, vou ser fiel até o fim, vou contigo até o final da vida. Alguns anos depois desistem das promessas e cada um segue a sua vida. Porque o amor é o sentimento, e como qualquer sentimento, um dia você está amando, outro dia você está odiando. Agora a decisão de amar, essa não passa. Emoções são passageiras, decisões são permanentes. Então quando eu casei, eu decidi amar minha esposa. Porque tem dia que a gente não acorda se amando não. Tem dia que a gente acorda igual Rottweiler. Graças a Deus só acontece comigo, né? Mas a decisão de amar é muito maior do que o sentimento do momento. Uma senhora casada, pelo menos 60 anos, começou a aplaudir, porque ela sabe do que está. É isso. A decisão de amar. Você fala, pastor, mas eu já me casei, estou casado com esse traste. Agora é a decisão. A decisão de amar é maior do que o sentimento, porque a decisão fica. Só depende de você, não depende do que você está sentindo, que muda todo dia. Depende de uma posição aqui mental. Eu quero, é isso que eu decidi. E na vida de Sansão, como na vida de vários heróis bíblicos, a gente encontra 3 inimigos do futuro, 3 inimigos do destino. Primeiro, as más companhias. Segundo, as más decisões. Terceiro, a incoerência. Anote isso, 3 inimigos do seu destino: más companhias, más decisões e incoerência. Na vida de Sansão a gente consegue encontrar os 3. Ele primeiro começa com uma má decisão. Ele resolveu casar com quem não tinha que casar.
Ele resolveu afrontar o conselho dos pais e falar: quer saber? Ela agrada aos meus olhos. Anos depois ele morreu cego. Isso é indireta para o marido, eu já conheço. É para sair no vídeo e falar: viu, Antônio? Era eu gritando, ó. Escute, as suas decisões são os tijolos da construção do seu futuro. Quando você decide mudar de lugar, olha, gente, eu viajo muito para fora do país. O apóstolo deve ter encontrado muitas pessoas desse tipo também. Quando eu prego na América, eu costumo pregar muito na América, nos Estados Unidos, sempre vem uma pessoa assim, falar comigo no final e tal. Esse dia veio um irmão e falou assim: Você vai passar quando voltar para o Brasil, lá por Minas Gerais? Eu falei: vou, sempre estou pregando por lá. Ele falou assim: olha, você passar pela cidade e tal, dá um abraço nos meus filhos. Eu falei: seus filhos? Ué, eles não estão aqui? Era jovem o rapaz. Ele falou: não, eu vim para a América, eles não conseguiram vir, porque eu entrei pelo México. Eu falei: Porque geralmente a pessoa toma a decisão de quebrar uma lei natural e espiritual, toma a decisão de fazer errado e quer que o pastor ore abençoando o pecado que ele cometeu. Eu entrei pelo México, e aí meus filhos tentaram o visto, não conseguiram. Eu estou há 8 anos sem ver meus filhos. Eu falei: que idade eles tinham? Um tinha 5, outro tinha 7. Eu falei: o quê? Você perdeu toda a infância dos seus filhos? Ele: é, pastor. Eu falei: por que você veio para a América? Em busca da prosperidade. Olhei para as mãos dele, toda calejada, e falei assim: é mesmo? E o que você faz? Você está trabalhando com o quê? Ele: pastor, estou trabalhando na obra, estou batendo concreto. Nem lá em Minas Gerais eu trabalhava de pedreiro. Eu falei: então deixa eu ver se eu entendi. Você deixou seus filhos, entrou ilegalmente e trouxe uma maldição para a tua vida. Perdeu a infância dos teus filhos e até hoje não está rico, não prosperou, ainda está trabalhando de pedreiro. Ele falou: é isso. Por que você veio para cá? Porque falaram que aqui tinha prosperidade. Eu falei: e tem um monte de gente rica. O que você não entendeu é que a prosperidade não está em um lugar. A prosperidade está na pessoa. A prosperidade não estava em Canaã, estava em Abraão. Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus e leva para Canaã para abençoar a terra de Canaã. E se você não é próspero em Manaus, você não vai ser próspero em Tóquio, não vai ser próspero em Nova York. A prosperidade vem do céu para você e não só sobre um lugar. Então tem muita gente tomando decisão de sair do país para prosperar. E isso altera o destino dele e de toda sua descendência. Seus filhos cresceram sem pai, por causa de uma decisão. Há pouco tempo atrás, eu estava passando férias com toda a minha família. Eu, meus irmãos. Meus irmãos são muito usados por Deus também em outras nações. Meu pai pegou nós 3, levou para um condomínio onde a gente estava. E a gente começou a conversar. E meu pai começou a falar: olha, há 30 anos atrás, eu e sua mãe iríamos nos separar. E a gente começou a olhar um para o outro, porque a gente não sabia disso. Meu irmão mais novo, Marquinhos, falou: pai, para com isso. Tem coisa que já passou, a gente não quer nem saber. Meu pai: não, vocês precisam saber. Então aconteceu algo que era irreparável para a gente. E a gente decidiu separar. Sua mãe foi para a casa de uma prima, eu fiquei em casa com vocês. E estava decidido, não tinha como a gente se juntar. Meus pais conheciam o evangelho naquela época. Meu pai entrou no nosso quarto de noite, colocou a mão em nós 3, nós estávamos dormindo. Ele falou: Deus, se essa decisão vai alterar o destino dos meus filhos, me dá sabedoria para reverter isso. Porque não vai ser como eu quero. O que eu quero é me separar, mas vai ser conforme a tua vontade. Em 3 dias, Deus deu sabedoria para o meu pai. Toda a situação foi revertida. E naquele dia ele olhou para nós 3 e falou assim: hoje vocês estão no altar. Se hoje vocês estão abençoando o Brasil e nações, é porque há 20, 30 anos atrás eu tomei uma decisão
de ficar. E vocês foram para o altar. As suas decisões são os tijolos que constroem a casa do teu futuro, a casa do seu destino. Então Sansão decidiu, ele decidiu pisar no conselho dos pais, pisar no conselho dos mentores. Tem gente que pisa no conselho de quem já viveu mais do que você. A pessoa já viveu, ela sabe como é. Mas você quer pisar no conselho e falar, eu quero, mata seu destino profético. A segunda coisa que Sansão fez foi caminhar com pessoas erradas, as más companhias. Quando ele foi preso pelos filisteus, ele estava na companhia de quem? Não acredito. De quem? Dalila, que em muitas versões é chamada de prostituta. As más companhias corrompem os bons. As más companhias corrompem os bons. Isso está na Bíblia. Sabe o que isso quer dizer? Um bom costume, segundo qualquer educador que esteja aqui comigo, sabe que um bom costume pode levar até 10 anos para ser formado. Eu tenho 3 filhos, o apóstolo tem um Davi pequeno ali, a gente tem que ficar ensinando 10 anos. Não mente, não pega o que não é seu, não fala mal dos outros, não faz isso, não faz aquilo. A gente vai ensinando o que pode e o que não pode, os bons costumes. Olha, quando chegar na casa das pessoas, não quebra nada. Isso é o aspecto número 1. Hoje eu cheguei com os 3 filhos na casa do apóstolo e falei, se vocês quebrarem alguma coisa, primeiro eu não vou ter dinheiro para pagar. Não quebrem um vaso, que eu já conheço os meus. A gente leva 10 anos para colocar um bom costume. O filho entra para a faculdade ou para a escola em uma semana, uma má companhia apaga todo o bom costume que levou 10 anos para ser implementado. Então não se engane com as pessoas que você anda. Em uma semana elas te convencem a fazer coisas que seus pais, seus mentores, seu pastor levou anos para te ensinar. Não demole com isso, não negocie com isso. Ande com pessoas que vão te levar para o destino que Deus planejou para você, e não pessoas que vão atrasar o seu futuro. Tem pessoas que é como um encosto. Se eu soubesse que eu ia pregar isso, eu vinha de branco hoje para falar sobre o poder do encosto. Ainda bem que pelo menos a minha toalhinha eu trouxe. Está aqui, ó. É pequena, mas tem um poder. Adeus. Escute isso. Tem pessoas que entram na sua vida para te atrasar. Parecem bonitas, fazem um cafuné gostoso. Dalila fazia um cafuné que Sansão dormia. Mas ela... Trata com esses jovens aí. O jovem já se entrega. Meu Deus. Mesmo que seja uma Dalila, eu quero, Senhor. Eu quero a cafuné. Presta atenção. Antes de vazarem os olhos de Sansão, ele já estava cego com Dalila. A perda da visão espiritual é muito pior do que a perda da visão natural. Quando você escolhe mais companhias, você vai matando toda a tua visão espiritual antes de perder a natural. Sansão já não entendia mais nada, porque estava em má companhia. Terceira coisa para você entender bem essa mensagem, a incoerência. Quem era Sansão? Juiz. Juiz anda com prostitutas? Nós agora estamos entendendo mais sobre juiz, porque alguns juízes começaram a fortalecer o Brasil. A gente entendeu que o poder judiciário vale mais do que o legislativo, do que o executivo, porque quando o bicho começou a pegar no Brasil, foi o poder judiciário que se levantou. A gente começou a festejar juízes como Sérgio Moro. Agora, quando você pensa no juiz Moro, você consegue imaginar ele
recebendo um cafuné de uma qualquer por aí? Não, porque é incoerente um juiz da nação viver no colo de uma qualquer. É incoerente. O que é incoerência? Incoerência é você sonhar em ser médico, é o seu destino, é o seu sonho, mas você faz faculdade de computação porque está na moda, porque está dando mais dinheiro, ou seja, você anula teu futuro por causa de uma necessidade do presente. Ou você vive pelo teu futuro, ou você fica escravo do teu presente. Você precisa decidir. Incoerência é você ser juiz em Israel, nazireu por decreto celestial, por decreto divino, mas está vivendo uma vida que não tem nada a ver com o futuro que foi planejado por Deus. E Sansão sempre batendo perna, eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E o eu quero, repete comigo, o eu quero, mais alto, o eu quero, mata meu destino profético. E ele continuou, mas é o que eu quero, Dalila, é o que eu quero, são essas companhias, minhas decisões são isso mesmo. Até que mais companhias e mais decisões levou ele para uma vida incoerente. Você nunca vai encontrar um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, um homem de Deus, uma mulher de Deus que vive uma vida incoerente. Tem todo um capítulo nesse livro, Descubra o Seu Destino, só sobre como ter uma vida coerente. Quem aqui me segue em alguma rede social? Escute isso. Você me vê como um instrutor, você me vê como um treinador de pessoas. É incoerente eu postar, por exemplo, uma foto sem camisa, comendo um camarão, falando, gente, que camarão delicioso. Ah, mas isso não tem nada a ver, é incoerente. Às vezes eu vou no shopping com a minha família e a Janine fala, Tiago, bota uma bermuda. Eu não tenho nada contra a bermuda não, tá, gente? Apesar de ser blenhando. Escute, mas eu falo, não, eu vou arrumado. Porque as pessoas me conhecem. E você pode decepcionar uma pessoa pela forma que se veste. Você pode decepcionar uma pessoa pela foto que posta. Porque tudo que você está anunciando para o seu futuro, por causa de uma postagem, pode mostrar que você, na verdade, leva uma vida incoerente. Como tem irmãs no Instagram que postam foto. O Senhor é minha força e a minha luz. Mas, Jesus, o que é isso? Incoerente. E quer casar. Tem que avisar para essa irmã que quem vê esse tipo de postagem não quer casar, quer uma noite. Sansão cumpriu o propósito dele na terra? Sim ou não? Claro que cumpriu. Eu vou te explicar o seguinte, entenda isso. Quando Deus fala que vai acontecer, vai acontecer. E se eu fizer tudo errado, pastor? Se eu andar com mais companhias, se eu tomar mais decisões, e se eu levar uma vida incoerente, ainda vai acontecer? Vai acontecer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, Ele vai até o fim. Então o que muda? Se eu levar uma vida incoerente, se eu tomar mais decisões, se eu andar em mais companhias, o processo muda. Você não precisa morrer cego, você não precisa morrer envergonhado, sendo zombado que nem um bobo como Sansão. O processo muda. Agora a Bíblia diz o seguinte: quando Sansão escolhe a mulher errada, seu pai e sua mãe não aceitam. O versículo seguinte diz assim: mas tudo isso estava no controle de Deus.
Ainda que você tome uma má decisão, Ele continua no controle. Ainda que você seja infiel, Ele continua fiel. E o versículo continua: porque Deus já tinha um propósito contra os filisteus. Então Deus começa a colocar ou permitir, pelas decisões de Sansão, que ele entre no meio dos filisteus. Quando Sansão está no colo de Dalila, Deus devia estar chorando e falou assim: puxa, eu planejei tanta coisa boa para você. Nenhum pai faz planos ruins para os seus filhos. Nenhum pai planeja o mal. Você fala: eu estou vivendo o plano de Deus. Se não é bom, não é de Deus. Porque de Deus, cada um dá aquilo que tem. De Deus não pode sair nada mais ou menos. Jesus transformou a água no melhor vinho, diz a palavra. Não é porque Ele queria deixar todo mundo com o melhor vinho, porque Ele é chique. É porque dele não sai nada mais ou menos. Cada um dá o que tem. Quando pediram para Ele o melhor vinho, o vinho Ele já deu o melhor. Quando você pede algo a Deus, Ele já sabe que vai ser o melhor. O que vem de Deus é o melhor. Uma vez eu estava na sala, vendo um filme, comendo uma barra de chocolate. Quem já cometeu esse pecado pelo menos uma vez? Alguns pecadores. E eu estava com uma barra de chocolate. De repente eu escuto os passos do meu filho vindo. Eu pego a barra de chocolate e escondo. Mas não é de maldade não. É porque é o seguinte, ó, quem tem filho aqui vai saber. Não, você não pode deixar à mostra para a criança algo que você não tem a intenção de dar. Está quase na hora do almoço, você vai deixar teu filho ver chocolate? O que vai acontecer? Ele vai querer o chocolate. Vai ganhar porque eles sempre ganham. Eu quero, pai me dá, pai eu quero, pai. Aí você, para acabar com aquele teatro que já está te saturando, você fala: toma, come tudo. Ele não almoça, sua esposa fica com raiva, 7 dias de castigo, os casados já pegaram, graças a Deus. Não entenderam, então é porque os irmãos estão acostumados a ficar no castigo, meu Deus. Ou seja, você vai prejudicar toda a sua vida familiar por causa de um chocolate? Não, eu escondo. Prefiro esconder. Porque você não pode mostrar para um filho algo muito bom que você não tem intenção de dar. Se você vai dar, mostra. Se você não vai dar, esconde. Nenhum pai leva o filho para a loja de brinquedo no dia das crianças e fala: filho, olha quantos brinquedos. E caramba, pai, muito legal. Olha, é só para olhar, tá? A gente não vai comprar. Você não pode mostrar para a criança algo que você não tem a intenção de dar. Sim ou não? Assim é o Pai Celestial com os seus filhos. Se Ele deixou você ver, se Ele deixou você olhar, pode parecer impossível, Ele tem a intenção de te dar. Ele tem a intenção de colocar na tua mão. Deus é Pai. Ele só mostra o que Ele tem intenção de te dar. Às vezes você passou em frente àquele terreno e fala: é muito grande para mim. Se Deus deixou você suspirar, se Deus deixou você olhar, já está no plano dele te entregar. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Pai que eu tenho, que você tem. Escute isso, já estou terminando. No final da história, nós começamos a entender que Sansão foi feito juiz, nasceu como nazireu. Tudo isso tinha um propósito. Deus queria destruir os filisteus. No último dia da sua vida, Sansão estava envergonhado, porque ele decidiu assim. Sansão estava cego, porque ele decidiu assim. Sansão estava como bobo da corte, porque ele andou com mais companhias para virar um bobo. Tem gente que vira o bobo da corte, porque anda com as pessoas erradas. E aí naquele último dia ele falou: Deus, me dá força novamente. Porque o dia que ele foi preso, diz a Bíblia, ele se levantou para lutar contra os filisteus, sem saber que o Espírito de Deus já tinha saído dele.
O Espírito de Deus já tinha saído do homem e ele não se deu conta. Tem gente que está vindo à igreja sem perceber que o Espírito já saiu de dentro dele. É por isso que ele entra na igreja e fala: hoje está fria essa reunião. Fica o dia todo vendo novela, a semana toda falando mal dos outros. Quer chegar na igreja e quer sentir o fogo? Sansão não sabia que o Espírito já tinha ido embora dele. Por isso ele se levantou para lutar e o prenderam no último dia da sua vida. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem para que minta. Então Deus deu força para Sansão. Sansão bota a mão em 2 colunas e derruba o palácio onde estavam todos os filisteus. Mestres, governantes, rei, todos estavam reunidos naquele palácio. E a Bíblia diz que naquele dia Sansão matou mais filisteus do que durante toda a sua vida. Ou seja, o que Deus planejou, o que Deus programou, o que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Sansão cumpriu o seu propósito, matou os filisteus. O processo até o cumprimento é que foi uma desgraça. Você pode mudar todo o processo da tua vida pelas decisões que você toma, pelas companhias que você anda e pela vida coerente ou incoerente que você decide levar. Eu quero profetizar sobre você que não haverá incoerência na tua vida em relação ao teu futuro. Tudo que você planejar vai ser coerente com aquilo que Deus tem escrito para você. Eu quero dizer que nenhuma má companhia vai ter espaço no teu círculo de amizade. Dalila, o espírito de Dalila não terá acesso a você. As más decisões ficaram no passado. A partir de hoje, nunca mais você vai decidir por impulso, vai decidir precipitadamente. Deus vai te dar sabedoria para tomar decisões. Deus vai te colocar em outro nível de inteligência e sabedoria, para que você possa tomar decisões que vão abrir, que vão escancarar as portas do seu futuro. Deus vai revelar o seu destino. Deus vai mostrar os planos dele para você. E você não vai viver um dia fora do que ele escreveu, um dia fora do que ele planejou. Se você acredita nisso, levanta a sua mão o mais alto que você puder. Em nome de Jesus, nós profetizamos e declaramos: o nosso destino será vivido aqui na terra. Nada e ninguém poderá atrasar o que Deus escreveu para os seus filhos.